Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Ytech, sua TI, nossa prioridade. Quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube, @Pausa na Programação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e eu tenho a honra de receber. Ela é especialista em transformação digital com ampla experiência na área de TI e vendas. Além disso, ela é apaixonada por inovação e tecnologia, especialmente no que diz respeito ao empoderamento de clientes e à transformação de negócios através de soluções modernas e inteligentes. Atualmente, na Microsoft, ela é especialista de vendas de Modern Work. Karina Rocha. Muito obrigada por você vir conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Estou empolgadíssima de estar aqui com vocês hoje. Cá, para a gente começar a nossa conversa, sim, Cá, qual é o poder de um sonho? Poder de um sonho. Eu diria que a vida não vale a pena ser vivida sem o sonho. Eu acredito muito que é ele que nos move, é ele que nos faz acordar todos os dias. E eu falo por experiência, eu vi muitas pessoas de onde eu vim, da periferia, pessoas com sonhos e pessoas que não tinham sonhos. E hoje eu vejo até onde elas chegaram. Com certeza, as pessoas que são drivadas por sonhos, por vontades, elas vão muito mais longe. A gente precisa alimentar o sonho das pessoas. Conta pra gente sobre a sua trajetória, Cá. Vou contar. É interessante porque eu falo, né, da periferia, mas eu vivi também uma vida muito dual. Eu sou filha de pais divorciados. Então, eu passei a minha infância crescendo. Eu falava que eu morava em Guaianazes, Rô, e na minha cabeça eu estava deixando um pouco mais luxuoso, né? Porque, na verdade, quando a gente olhava lá aquele guia da cidade, é a cidade de Tiradentes que eu morava. E olha o nível, né? Eu falava, não, deixa eu falar que eu moro em Guaianazes, que é mais legal. E eu morava lá com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos hoje, mas 4 irmãos homens, todos mais novos, né? Sendo que 2 moravam lá comigo, a gente dividia uma casa, família toda na mesma casa, eram 9 pessoas. Tem uma coisa que hoje eu dou muita risada, teve uma época, né, divisão na família, tinha 2 geladeiras, 2 fogões, uma loucura. Então, eu vivia a periferia ali todos os dias, muito alegremente, mas o meu pai, ele já morava do outro lado da cidade, na Zona Sul, Moema. Então, eu conhecia o outro lado, né? Era muito louco, porque eu não era pobre o suficiente, porque final de semana eu estava no restaurante, comendo com meu pai, mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia pertencente àquele outro lado da cidade, onde eu via crianças recebendo R$50 para ir no cinema, e eu ficava, meu Deus, essa não é minha realidade. Eu ficava assustada com aquilo. Então, foi interessante crescer nesse meio, porque eu consegui ver os 2 mundos, né? E consegui ver 2 maneiras de encarar a vida. E aquilo me despertou também muitas vontades, né? De, poxa, será que é só aqui? Será que é só até Itaquera mesmo que eu vou conseguir ir? Será que eu vou conseguir chegar na Paulista? Será que eu vou conseguir chegar na Faria Lima? Então, sem dúvida, ter essa experiência dos 2 lados. Você sabe, né? A cidade de São Paulo, ela é tão diversa. Criou em mim essa vontade, esse sonho. E, claro, a gente deve muito aos nossos pais. A minha mãe teve uma contribuição fundamental aqui também. Então, quando você escolheu começar a trabalhar, como que foi isso? Tá, então, eu dei uma palhinha da minha mãe, e ela teve uma influência muito grande
no fato de eu começar a trabalhar cedo, né? Eu lembro que depois do divórcio, a minha mãe, ela ficou naquele momento, né, de revolta, e eu tava enrolada numa toalha, ela me tirando do banho e ela me chacoalhando, você nunca vai depender de homem, tá, Karina? Então, eu acho que desde criança ela me incurtiu muito essa vontade de ser independente. Que aconteceu? Eu vivia ali, né, na Coab, vou até falar o nome da Coab Prestes Maia, muito querida para mim, e eu recebi um dia uma notícia de uma amiga que existia uma instituição chamada ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, que estava ali pegando, né, jovens da periferia para começar um curso profissionalizante. E eu lembro que na época eu pensei, poxa, é agora, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, e eu entrei nesse curso, né, para jovens carentes, que ficava na época no centro de São Paulo. Eu tinha 13 anos na época. E aí, qual que era o intuito daquele curso? Inclusive, o ESPRO, ele existe até hoje, é incrível para a sociedade, tá? O ESPRO, ele ensinava, na época, jovens a serem profissionais de um escritório. Então, imagina que eu aprendi até na época da datilografar, já estou me sentindo super velha, né? Datilografia, atender o telefone, né? Fazer o voice, do customer voice, né? Que eu acho que eu tenho até hoje em mim isso. E a gente aprendia a trabalhar em rotinas administrativas. Depois desse curso, eles nos enviavam para fazer estágio. Eu lembro que eu cheguei a ser até office girl na época. Então, eu já estava ali 13, 14 anos, ia fazer entregas, né? Outra época. E a gente teve depois um encaminhamento, porque o ESPRO, eu não sei como funciona hoje, né? Mas naquela época ele tinha os patrocinadores, então tinha uma conexão com empresas, e os jovens que se formavam ali depois iam para serem jovens aprendizes. Então foi quando eu consegui meu primeiro emprego como jovem aprendiz, e aí foi uma etapa maravilhosa de superação para mim, porque foi quando eu comecei a trabalhar na Paulista, que era o meu sonho. Eu trabalhei numa administradora de condomínios, né? Espero que também ainda esteja por lá. Era incrível a experiência, pessoas que me acolheram, né? Eu era muito jovem, 14 anos, né? E, no entanto, eu tinha aquele salário mínimo ali, que para mim era muito dinheiro na época, né? Devia ser uns R$ 380. E aquele início que foi tão maravilhoso na Paulista já me ampliou ainda mais os horizontes, claro, eu queria mais, eu sabia que podia mais, e ali foi o meu start, aos 14 anos. Então, depois dessa experiência como jovem aprendiz, eu comecei a minha faculdade também, tive ali, né, o meu desejo de fazer alguma coisa específica de arquitetura, mas acabei indo para aquela direção que a gente sabe, não tenho certeza, vou para o caminho da administração. Eu cheguei a fazer secretariado executivo por um ano, na época eu achava um charme, né, eu queria ser secretária, mas acabei indo para administração. E a partir, né, da faculdade, claro, aí começaram a abrir algumas oportunidades de estágio universitário mesmo. E é muito louco, porque eu vou chegar na área de TI, mas qual que é a mensagem aqui, né? Eu acho que todas as pessoas, elas vêm cada uma da sua jornada. A minha acabou sendo construção civil. Inclusive hoje, né, eu estando na Microsoft, eu vejo colegas que eram da construção civil da mesma empresa que eu trabalhava. Eu consegui um estágio numa empresa aqui de São Paulo de construção civil, que também está no meu coração até hoje. Eu trabalhei lá por 8 anos. Eu entrei como a garota que fazia champanhes. Não, é incrível, né? Fui contratada para embalar champanhes, mas é isso mesmo. Eu entrei para esse estágio e eu era responsável por enviar champanhes para aqueles clientes que compravam apartamento. Então, eu escrevia cartinha, né, colocava. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu confesso que tem coisas que a minha memória me falha um pouco, mas eu vou te falar o que eu lembro. Um dia, horário de almoço, a minha chefe estava lá no escritório na época, né? Mas eu não era uma das atendentes, estavam todas, eu acho que almoçando. E naquele dia tocou o telefone, geralmente desativava o telefone, alguma coisa assim. E eu não lembro se ela me pediu para atender ou se eu tomei a iniciativa de atender. Eu sei que eu atendi, né? Falando o nome da empresa e atendi o cliente, e ela olhou aquilo e falou: pronto, você tem que ser uma das nossas atendentes aqui, sem dúvida você
tenho dom para falar com pessoas. Então, ali eu comecei na área de relacionamento com o cliente e eu acho que essa experiência, para mim, foi primordial, né? Porque quando a gente pensa na área de TI, vão ter pessoas técnicas, vão ter pessoas comerciais, a questão de pessoas sempre vai estar envolvida. Então, ali eu aprendi a lidar com pessoas. Trabalhei anos na área de relacionamento com cliente, fui depois levada para o marketing, não tinha intenção, mas na época meu diretor falou, você tem jeito, vem para cá, marketing digital estava começando, os primórdios de Facebook, né? Respondi, eu reclamo aqui, era muito interessante, e aí fui para marketing. E ali foi onde eu tive, eu acredito, uma grande virada ali para a área de TI, que vale a gente falar um pouquinho do marco que foi o inglês para mim, como abriu porta para a área de TI. Acho que é importante falar. Então, Rô, fiquei um tempo em marketing, mas foi quando chegou aquela crise em 2014. A crise, ela demorou para chegar no Brasil, né? Mas quando chegou, atingiu primeiro a construção civil. E eu lembro que, na época, foi levado pelo meu diretor aqui para os funcionários, né? Olha, pessoal, a gente vai enfrentar uma crise. Se alguém quiser, né, dar o nome aqui para sair primeiro, por favor, se voluntarie agora. E aí, eu não comentei contigo antes, mas um dos sonhos que a minha mãe me incutiu era ir para fora do país. Ela dizia, né, que sonhava em ser uma comissária de bordo, né, que ela queria conhecer o Canadá, e o Canadá sempre ficou no meu imaginário. Então, desde que eu me entendia por gente, eu queria um dia ir para o Canadá aprender inglês, né? Então, quando veio essa oferta da empresa, eu falei, põe meu nome, é agora ou nunca. Eu tinha lá um pouquinho de FGTS, né? Como eu disse, eu tinha ali a vivência com o lado do meu pai, que era mais abastado na época. Eu tinha um carrinho ali que dava para fazer um dinheirinho. Então, eu falei, coloca meu nome, vendi meu carro, peguei meu FGTS e fui embora para o Canadá. Então, isso me permitiu chegar onde eu estou agora. Eu falo isso com total segurança. Se você tiver que me perguntar, Karina, escolhe um momento que você acha que foi o momento X para sua virada para a área de tecnologia. Foi quando eu escolhi ir para o Canadá aprender inglês. O inglês abre portas na área de tecnologia. Não tem para onde correr, principalmente quando a gente começa a pensar, né, em nome de big techs, né, multinacional, vai ter que falar com gringo, não tem para onde correr. Então, eu fui para o Canadá, passei 6 meses por lá. Eu segui aquela regrinha lá de, evita falar muito com o brasileiro. Eu me achei uma pessoa super, né? Ai, meu Deus, ela é toda arrogante. Mas não, me ajudou mesmo. Eu tive contato com mais canadenses, eu cheguei a namorar. Eu sei que tem gente que fala que isso ajuda, né? Ter relacionamento com alguém de fora, e é verdade. Mas o meu inglês, ele avançou muito, né? Em 6 meses. Então, quando eu voltei do Canadá, eu estava decidida a não perder o meu inglês. E isso me fez entrar loucamente no LinkedIn na época, e sempre eu colocava filtro que precisa do inglês, o inglês é obrigatório. Meu inglês era, claro, bom, mas eu aprendi tudo que eu sabia do inglês lá no Canadá, então ele não era aquilo tudo, eu não queria perder. E foi quando eu comecei a filtrar por empresas ali que exigiam inglês. Não tinha a menor intenção de entrar em tecnologia, aconteceu a partir daí. Mas, e aí, a partir desse momento que você entrou para trabalhar na área de tecnologia, como é que foi? Olha, Rô, vou falar a realidade. Não foi fácil, foi um choque para mim. Né? Sair de um mundo de construção civil, onde você já estava 8 anos convivendo com pessoas, né, daquela área. Quando eu cheguei em tecnologia, a minha primeira impressão foi a seguinte: todo mundo aqui é mais inteligente do que eu. Foi, assim, assustador. Eu acho que a síndrome do impostor ali se instalou, entendeu? Era muita gente inteligente, era um outro mundo que eu não conhecia. Eu entrei na área de tecnologia por uma porta diferente também, que era a área de marketing, né? E eu acho que eu soube me aproveitar um pouco disso, porque a área de marketing tem que lidar com materiais, você sabe dos produtos, então eu comi aquilo, né, com farofa para entender do que eu estava falando, eu queria saber o que eu estava vendendo. Mas foi difícil, foram, eu diria, Rô, uns
pelo menos um ano ali de me questionar, meu Deus, será que eu sou boa o suficiente? Tudo bem que eu me questiono até hoje, tá? Mas ali era intenso, né? Eu via pessoas de grandes faculdades chegando ali. Eu havia me formado em uma universidade privada razoável, né? Então, você fica se questionando em alguns momentos. Não foi fácil o começo, Rô. Mas é engraçado, do jeito que você está comentando, eu acho que eu te conheci nessa época, né? Me conheceu. E nunca transpareceu. Esse é um ponto interessante, porque você não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu acredito que eu tenho um dom, que eu não sei se é pro bom ou pro ruim, que é não fazer transparecer, entendeu? Agora mesmo eu tô nervosa. Provavelmente algumas pessoas vão falar, não, você não tá nervosa. Então, assim... Mas nervosa de conversar comigo? Não, para! Mas, isso aqui é muito chique, né? No podcast, eu nunca estive em um. Então, tem um pouco do customer voice. Então, deixa eu te contar algumas coisas sobre podcast. Me conte. Normalmente, então você respira, toma água, tá tudo certo. Normalmente, quem vem aqui acaba sendo convidado para ir em outros podcasts. Olha. Né? Então, assim, posso enumerar Uhum. várias pessoas que nunca tinham ido em podcast nenhum. Veio aqui, a gente é pé quente, e a pessoa começou a ser convidado para vários podcasts. Outra coisa, veio aqui, foi convidado para abrir negócios. Veio aqui, foi convidado para trabalhar em outra empresa. Uau! Aí eu já não vou falar para você, porque eu gosto muito onde você trabalha. Mas, assim, é muito comum, né? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, só precisam de espaço. Sim. E aí, esse espaço conta a sua história. E, assim, eu tenho muito carinho por você, Cá. Eu por você. Por conta de... Você sempre foi muito gentil, muito solícita, sempre foi uma pessoa que ajudou muito. A gente, né, que nem você falou, que lá atrás era o seu primeiro emprego e você estava na área de tecnologia e tinha essas questões, né, de não achar que você era inteligente. Gente, ela era tão gente boa, né? E sempre ajudou tanto o canal de parceiros que eu não sei, nunca apareceu, nunca transpareceu isso que a Ká trouxe agora. Mas, calmou? Ai, sim. Obrigada por dizer tudo isso, obrigada mesmo. Então, bora, continua. Não, então, o que você falou agora, né, de aproveitar o espaço, eu acho que você foi certeira. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu mencionei um pouquinho, né, da síndrome do impostor, mas tem uma frase que eu descobri não faz muito tempo, que na verdade, a sorte ela é quando o preparo encontra a oportunidade. E, para mim, isso me pegou, porque eu sempre tive na minha cabeça, meu Deus, eu tenho muita sorte, eu tô aqui por sorte, né? E, claro, tem sempre uma pitadinha, sorte ajuda, às vezes tá tudo bem, né? Mas ela ajuda quem trabalha também. Então, eu lembro que quando eu estava naquela fase, né, de marketing, eu trabalhava com o SMB, que Small Medium Business, mais conhecido como pequenas e médias empresas, né? Eu comecei a me sentir em casa. Eu lembro que eu ia na feira do Sebrae falar de tecnologia, e aquilo começou a me dar um senso de propósito. Eu adorava ver pequenos empreendedores, pequenas empresas com acesso à tecnologia que a mesma empresa gigante tem, né? Então, aquilo começou, opa, tô gostando dessa coisa, tá? Né? A gente ajuda o cliente, mas o cliente nos ajuda também. A gente começa a ter um senso de propósito maior, enxergar além da entrega de tecnologia por tecnologia e passa a enxergar como a gente está mudando a sociedade. Olha só o mundo que a gente está vivendo hoje, que em qualquer lugar hoje você faz um Pix, você tem um acesso à tecnologia de uma maneira ou outra, e essas coisas talvez a gente não perceba no dia a dia, mas elas vão se espalhando e vão criando um senso de pertencimento. Todo mundo começa a passar a se sentir pertencente, né? Então, eu acho que foi naquela época que isso começou a despertar em mim, sem dúvida. Ká, e conta pra gente como que foi o seu início de carreira internacional. Ai, vou te contar. Então, estava lá eu em marketing, depois eu fui para a área de parceiros, e aí, poucas pessoas sabem, mas quando a gente entra numa Big Tech, né, tem algumas portas, algumas maneiras de se entrar.
Ou você entra como um terceirizado, é muito comum, que foi o que aconteceu comigo na época, né? Eu era terceirizada. Ou você entra como o que chamam de FTE, Full-Time Employee. E não era meu caso. Então, eu havia já passado ali por marketing com pequenas e médias empresas, havia passado pelo canal de parceiros que eu amo trabalhar com parceiros, sem dúvida, foi uma experiência incrível. No entanto, foi uma época que a Microsoft, ela decidiu que abriria um centro de vendas na América Latina, no país chamado Costa Rica, né? E aí eu soube que possivelmente abririam vagas para o entry level, pessoas que estão entrando agora na carreira de vendas, que não necessariamente precisavam ter experiência de vendas. Eu sempre ouvi de amigos, Karina, acho que você ia se dar bem em vendas. Eu, não. Mas quando surgiu, né, essa oportunidade, eu falei, poxa, talvez eu tenha aí um pezinho em vendas que estava em mim, né, já. Eu apliquei para essa posição na Costa Rica. Fui uma privilegiada, porque não é todo mundo que consegue fazer uma transição internacional. Sem dúvida, quando você tem uma vida onde você não tem um marido, né, não tem filhos, você tem ali uma liberdade maior de movimento, que foi o que aconteceu comigo. Eu apliquei para aquela vaga e falei, agora é só torcer, né? Mas houveram pessoas na época também que eu vi indo com família inteira. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui, né, contratada para começar uma carreira de vendas lá na Costa Rica. Então, imagina que eu acredito muito, quando você pensa numa carreira internacional, é importante pensar na carreira em si, mas pensar também no que aquela experiência vai te agregar como CPF, né? Como pessoa. Para mim, eu tenho uma paixão enorme por conhecer culturas diferentes. Quando eu vivenciei o Canadá, abriu-se um mundo novo para mim. Eu via pessoas de todas as religiões, cores, classes sociais naquele país, e aquilo me despertou um senso de, meu Deus, eu sou um grão de areia. E eu sei que isso pode parecer negativo, mas não é. Quando a gente se dá conta da nossa insignificância, do quanto a gente é pequenininho, a gente vê esse mundão, isso desperta algo maravilhoso na gente. Deixa eu só fazer um comentário para quem não está assistindo a gente e só está ouvindo. Quando a Karina falou sobre insignificância, ela colocou entre aspas. Ai, obrigada, Rô. Tá vendo? Falta de experiência minha aqui, desculpa, Rô. É de uma maneira positiva, tá? Uhum. Então, eu pensei, poxa vida, eu vou conhecer um país novo, América Latina. A gente tem essa coisa de se sentir um pouco apartado no Brasil, né? Não achamos que somos pertencentes à América Latina. Eu queria viver aquilo. E eu queria aprender espanhol também, né? Então, eu falei, poxa, tá somando, carreira de vendas, é isso que eu quero. Fui. Eu passei 2 anos lá, Rô. Foi a segunda melhor decisão da minha vida. A primeira foi fazer o inglês no Canadá. Essa foi a segunda melhor decisão da minha vida, sem dúvida. A gente construiu uma comunidade lá, todos os brasileiros que foram trabalhar pela Microsoft, né? Uma amizade que dura até hoje, muitas pessoas. E ali eu pude aprender o que era vendas. A princípio, eu trabalhei numa estrutura de demand response, que era muito de ter os primeiros contatos ali com os clientes, né? Fazer apresentações, demonstrações, e depois eu fazia ali a entrega desse cliente, já passava para o meu parceiro. Então, era muito legal porque eu tinha a experiência do cliente, mas eu tinha muito contato com os parceiros que eu amo de paixão também, né? Então, sem dúvida, ali eu aprendi sobre vendas, mas eu devo dizer para você que a coisa começou a ficar séria mesmo quando eu voltei para o Brasil, tá? Então, o que aconteceu? Vamos lá. Olha, eu fui para Costa Rica em 2018, então quando eu digo que eu fiquei 2 anos, vocês já imaginam que eu peguei lá, né? Pandemia. Então, acho que vale até fazer esse parênteses aqui dessa época, porque não foi uma época simples para ninguém. E para mim, que estava sozinha lá na Costa Rica, isolada, começou a vir aquela falta da família, aquela falta de estar ali próximo das pessoas que eu amava, né? Me senti isolada do mundo, realmente, porque não havia ninguém próximo a mim que eu pudesse ter sequer um contato, né? Um pouco mais persistente. Na época, a Microsoft foi generosíssima, eu não sei se eu acertei falar essa palavra, mas super generosa, de dizer o seguinte, olha, vocês funcionários
que são de uma origem de outro país, vocês podem voltar ao seu país de origem e ficar trabalhando remotamente por lá. Foi quando começou, né, o trabalho remoto efetivo. E aí eu falei, opa, eu vou. Eu vim para o Brasil porque eu não conseguia dormir lá, bateu aquelas crises de ansiedade. Eu lembro que eu virei até um case dentro da própria Microsoft. Eu dei entrevistas lá dentro a respeito de como foi difícil superar essa questão, né, da saúde mental, estando num país que não era o seu durante a pandemia. Então, voltar para o Brasil foi um fôlego que eu recuperei. Eu consegui ficar em casa com minha família tomando cafezinho da manhã, pelo menos estávamos isolados juntos, né? E ali eu consegui ter visibilidade de uma oportunidade, me buscaram para falar, olha, Karina, eu vi você tendo uma conversa com o cliente, achei que você foi muito bem, hein? Você não quer vir para essa posição aqui? E aí foi quando surgiu uma estrutura chamada Cloud Acquisition lá na Microsoft, que era para atender clientes já de médio, grande porte, mas da perspectiva de fazer ali novos negócios acontecerem. Não necessariamente eles estavam na nossa base. E foi ali, Rô, que de fato eu aprendi a negociar, tá? Os 2 anos que eu tive na Costa Rica não tinha essa pressão. A pressão de vendas, ela existe, ela é real, e foi quando eu vim para essa posição de volta no Brasil que ela começou a realmente acontecer, e aí eu olhei aquilo e falei, pronto, me achei. É disso que eu gosto. Cá, mas hoje em dia, nessa posição que você está hoje, como que você ajuda os clientes? Rô, vamos lá, eu tenho perfis diferentes de clientes, né? Hoje, por exemplo, eu estou atendendo a indústria do agronegócio, eu estou atendendo a indústria do varejo, tenho um pouco de educação. No ano passado, né, eu atendia indústrias voltadas a advogados do Brasil. Então, é muito interessante como a gente percebe cada negócio vai ter uma necessidade diferente, né? Então, apesar de eu estar vendendo a mesma solução ali, e a gente fala, vocês já estão cansados de ouvir, né, do Microsoft 365, o quanto isso agrega em produtividade, colaboração, segurança também, e agora mais do que nunca inteligência artificial com o Copilot, né, que também está super na cabeça de todos. Interessante você ver como em cada cliente ele vai endereçar uma dor de negócio diferente. Vão ter clientes que vão estar mais preocupados ali na produtividade do dia a dia, na hora de criação de documentos, porque tem muitos processos para lidar. Vão ter clientes que eles vão estar preocupados em ter segurança, porque os seus funcionários, na verdade, não ficam no escritório, cada um está em um canto. E vão ter clientes que não. É inovação pura. Eu quero inovar, eu quero ser um case, né? Eu quero mostrar para o mercado o que minha empresa pode fazer, e a gente já vai para algumas vertentes mais avançadas de segurança, cibersegurança e de inteligência artificial. Então, tem um ponto, um público dentro desses clientes também que eu acho que vale a gente falar, que são os funcionários de linha de frente. Eu vou te dizer aqui, francamente, toda vez que a gente consegue entregar tecnologia para aquele funcionário que está na ponta ali, com a barriga no balcão, que a gente fala, né, essa expressão, para mim isso é uma realização pessoal mesmo. Ele está muito ligado àquele propósito, né, do quanto a tecnologia muda a vida das pessoas. Então, o que eu sinto hoje a gente consegue agregar da perspectiva de inovação, a gente consegue permitir que os nossos clientes inovem, e isso tem um reflexo direto na sociedade, né? Os produtos que saem na ponta ali para a gente, eles vão ser melhores porque lá atrás a gente conseguiu entregar algo que agregasse. Mesmo quando a gente fala de cibersegurança, é incrível. A cada notícia que eu não recebo de ataque é uma vitória, porque eu sei que meu cliente está protegido. Eu sei que não ver uma notícia é uma vitória para a gente que trabalha ali por trás de cibersegurança, que às vezes também fica um pouco ali como sendo o amigo do protagonista. Ninguém quer falar muito, mas até o dia que você sofre um ataque, né? Então, toda vez que eu vejo um cliente avançando em investimentos em cibersegurança e ele tendo paz de espírito, que eles vão poder dormir à noite ali protegidos de um ransomware, e garantindo a continuidade do negócio, isso para mim é uma realização pessoal, Rô. Então, a gente consegue agregar em todas essas frentes. Que bonitinha! Cá, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera aqui. Sim. Aqui, e para você
falar o que você quiser com as pessoas que estão te ouvindo. Tá. Deixar um recado, uma sugestão, uma dica, uma frase, o que você quiser. Tá bom. Olha, diria, principalmente para as pessoas ali jovens, né, que vieram de universidades públicas, privadas, você tá na periferia, você tá aqui, de repente, na Zona Sul de São Paulo, não importa. Se você tem vontade de entrar em uma Big Tech, entrar numa área de TI, você pode. Você pode tudo que você quiser, né? A verdade é que é muito importante que você busque conexões, é muito importante que você esteja por dentro do que está acontecendo no mercado e você encontre essa paixão aqui, esse fogo. O que te motiva? Sem dúvida, as pessoas vão conseguir ler no seu olho quando você tem essa vontade, essa paixão, a oportunidade vai vir e quando a oportunidade vier, agarre com força, tá? Você pode tudo que você quiser, chegar aonde você quiser. Ai, que bonito. Ô, Ká, queria entender com você como é o seu momento pausa na programação, a hora que você relaxa, que você descansa. Tá. Olha, Rô, momento pausa na programação. Eu queria dizer que eu tenho vários hobbies. Eu queria ser essa pessoa que joga beach tênis, que vai fazer yoga. Ainda eu não sou essa pessoa, tá, Rô? Eu acho que eu sou uma pessoa mais de rituais, né? Eu mencionei um pouquinho do tomar café da manhã com a família. Para mim, o momento de sentar, tomar o café da manhã, preparar aquele ovinho mexido com calma, sem pressão e conseguir colocar a minha cabeça em ordem no dia, de como vai ser o meu dia, escrever no meu diário. Eu escrevo muito no meu diário, né? É importante para mim liberar essa onda de pensamentos que é muito constante, colocar no papel. Eu adoro escrever. Eu brinco que um dia ainda eu vou escrever um livro. Então, para mim, esses rituais e momento eu comigo mesma. Eu amo os meus amigos, sair, me recarregar ali uma vez por semana, a cada 2 semanas, mas sem dúvida, pausa na programação é sentar, curtir, né, uma comida que eu preparei, ver um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, é verdade. Eu gosto de aprender ali no meu cantinho, gosto de curtir a calmaria que vem antes daquela venda, depois a gente sabe que é uma loucura. Então, essa pausa na programação é muito olhar para dentro, sem dúvida, faz parte de quem eu sou, né? E eu acredito muito que quando você tem uma relação consigo mesmo, que é de extrema positividade, isso reflete, sem dúvida, na sua vida. Então, para mim seria essa a minha idealização de pausa na programação, Rô. Que bonito. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Amei estar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente está aqui hoje ouvindo a história maravilhosa da Karina Rocha. Obrigada por essa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.